Ai, gente, bom dia, bom dia. Eu sou a Michele, sou psicóloga. E aí, nesse nosso grupo de estudos sobre o desenvolvimento, é, me ocorreu falar sobre a adolescência, né, como parte aí dessas fases do desenvolvimento descritas pelo Winnicott. É pra cá, né? Vou tentar dar uma acelerada aqui, mas, bom, já foi falado aqui das fases iniciais ali do bebê, e eu vou falar um pouquinho do estágio do concernimento, que seria no período anterior ao Édipo, mas já quando o bebê percebe a si e a mãe como unidades, né? Implica a integração na mente do bebê, da mãe objeto e da mãe ambiente, e relaciona-se principalmente com o senso de responsabilidade sobre os impulsos instintuais. É um fenômeno relacionado ao conceito de ambivalência. O bebê vai experimentar impulsos agressivos e eróticos dirigidos ao mesmo objeto e ao mesmo tempo. Ele vai em busca da satisfação, ele vai experimentar a raiva, o amor e a destruição. Então, quando a gente falou, né, sobre isso, sobre o estágio do concernimento no nosso grupo, essa aqui eu vou passar, que também já foi falado do que é importante aí para as circunstâncias favoráveis para que ocorra de forma satisfatória o estágio do concernimento. Mas quando a gente falou sobre isso, me ocorreu assim que na adolescência a gente, de certa forma, revive esse estágio do concernimento, né? De novo, a gente vai passar por essas questões, é um momento que a gente pode ressignificar essas características aí do estágio do concernimento. Então, assim, as crianças elas estão sempre verificando se elas podem ou não confiar nos pais, né? E é uma tendência também nos adolescentes estar sempre testando essas medidas de segurança, as regras, as disciplinas que os pais impõem. Então, de certa forma, semelhante com o que as crianças fazem, mas num outro lugar, né? Eles querem verificar se os controles externos ainda estão de pé e, ao mesmo tempo, experimentar se eles podem, se eles são capazes de romper esses controles, e estabelecer a si próprios como pessoas autônomas, né? Saindo aí dessa dependência da família. O sentido de segurança ele vai sendo constantemente reforçado por esses testes aplicados aos pais e outras figuras, né, representativas de autoridade, assim como outras pessoas do relacionamento aí dos adolescentes. O adolescente ele vai estar engajado, experienciando o problema do existir. Precisa vivenciar o processo de amadurecimento que está relacionado com todas as experiências da infância, né? Então, tudo o que aconteceu lá nas fases iniciais, na fase do concernimento, vai influenciar em como ele vai vivenciar essa adolescência. A organização preexistente do ego reagirá à nova investida do id. As mudanças da puberdade, as investigações de sexualidade, vão se acomodar ao padrão de personalidade e o menino e a menina, ou menina vai lidar com o novo poder agora real de destruir e matar, que vem complicar os sentimentos de ódio da infância. Então, o concernimento lá na infância, o bebê fantasia essa destrutividade, essa violência, esse ódio. Mas ele não é capaz, isso tudo fica só no mundo ali da fantasia. Já o adolescente, ele tem a estrutura física para, de fato, matar e destruir alguém. Então, por isso que essa questão da violência fica bem mais complicada na fase da adolescência. Então, o adolescente tem algumas necessidades que são típicas ali. Evitar a falsa solução. O Winnicott ele coloca que, não só o Winnicott, como outros autores, colocam a adolescência como uma fase que é muito semelhante a alguns transtornos psiquiátricos, assim, né? Tem até uma autora, Berassuri, que ela chama de a síndrome da adolescência normal, como se fosse uma doença, mas que acontecer na adolescência é normal, é comum, faz parte, assim, né? E esse evitar a falsa solução, ele compara com os pacientes psicóticos, assim, né? Como se fosse uma... Para adolescente é tudo sim ou não, não existe meio termo, né? Ou é ou não é. Então, se você fala com ele de forma ambivalente, ele acha que você está mentindo, que é uma falsa solução. A necessidade de sentir-se real, ou de tolerar a absoluta falta de sentimento, né? Ele fica nesse lugar ainda em busca da própria identidade, então sem se sentir real. A necessidade de ser rebelde, num contexto que confiadamente acolha também a dependência, então por um lado ele está super
rebelde ali, contestando, e por outro ele é extremamente dependente, quase chegando lá como era nas fases iniciais, e a necessidade de aguilhar repetidamente a sociedade, de modo que o antagonismo faça-se manifesto e possa ser rebatido a um contra-antagonismo. Assim como lá para o bebê existem alguns fatores que vão favorecer o estágio do concernimento, na fase da adolescência também tem esses fatores que vão favorecer, que o Winnicott ele coloca como fatores de integração e desintegração da vida familiar. Então, aqui, mais uma vez, importa que os pais se mantenham interessados no filho. Agora, um adolescente pré-potente, eu achei bem interessante essa forma que o Winnicott coloca, né? Porque ele ainda não tem toda a potência, e ao mesmo tempo ele é bem prepotente, né? Um adolescente, que se alterna entre a independência rebelde e a dependência regressiva. Algumas dificuldades normais na adolescência, se não forem trabalhadas com esse acolhimento dos pais, deles estarem ali presentes, elas podem se tornar mesmo tendências daí antissociais, que na adolescência seria normal, mas elas podem, né, integrar na personalidade e acabar levando isso para a vida adulta. Mas o que eu acho mais interessante é que a gente possa ver a adolescência como um indicativo de esperança, né? Um pedido de controle por pessoas fortes, amorosas e confiantes, que, se recebido, faz com que possa desenvolver a capacidade de se autocontrolar como ambiente interno, sem depender da provocação de fatores externos para se estruturar. Então, o Winnicott ele destaca a importância do ambiente estável, forte, com assistência, amor e doses crescentes de liberdades. Os adultos são desafiados pelos adolescentes, desafios esses que muitas vezes convocam aquela parte de nós que não viveu em verdade a sua adolescência e nos faz querer buscar uma solução, uma cura para algo que vai se curar por si, no próprio processo de adolescer. Eu lembrei de um caso de um paciente que eu atendi, que era um menino de 12 anos, né, estava entrando ali na adolescência, e que ele tinha, assim, ele teve um pai presente ali bem no início, né, nos primeiros anos, e esse pai se afastou, enfim, se separou da mãe, e por questões lá dos dois ele acabou se afastando. Então esse menino, já, quando ele vem para terapia, ele já está com 12 anos e ele não tem lembranças desse pai, né? Porque esse pai esteve presente num momento muito inicial ali, né? Embora tenha sido importante, ele não lembra disso. E esse pai some, né, da vida desse menino, e ele reaparece ali no início da adolescência. E é um menino que ele tem muita raiva desse pai, né? Ele tem muita raiva porque ele não sabe que esse pai participou em algum momento da vida dele. Então ele acha que o pai foi totalmente ausente. E quando esse pai reaparece, não vou entrar aqui nos motivos que levaram esse pai a se afastar, enfim, mas quando esse pai reaparece, ele traz, ele conta para esse menino, ele mostra fotos, ele conta histórias, né, dos primeiros anos ali que ele se fez presente, e esse menino ressignifica essa relação com esse pai, que era um pai que ele odiava muito, né? E aí a psicóloga da escola me liga pedindo para conversar, porque ela está muito preocupada porque esse menino escreve uma redação, é um menino que escreve muito bem, extremamente inteligente, e ele escreve uma redação, assim, em primeira pessoa, mas claro, de uma história que não é real, que não, ele não está falando dele, ele está falando dele, mas ele não está falando dele. Ali a proposta da redação era inventar uma história. E nessa história ele mata esse pai, assim, né? E tudo em primeira pessoa o texto, assim. Então a psicóloga da escola fica bem preocupada, né? Porque, enfim, é um adolescente quietinho, aquela coisa bem do, meu Deus, esse menino vai chegar armado a matar todo mundo, né? E aí eu falei para ela, não, realmente ele matou esse pai, né? Quando ele faz esse processo, né? Esse pai reaparece, ele em terapia, ressignificando, ressimbolizando essas coisas, ele matou aquele pai que ele odiava, assim, né? E foi importante para ele fazer, né? E eu acho que ali ele conseguiu simbolizar, né? Pensando que o adolescente tem a capacidade de fato de matar alguém, ele pôde simbolizar e, né, matar simbolicamente. Agora ele tem outra relação com esse pai, né? Ele reorganizou isso tudo e pôde viver. Então, por isso que eu penso, né, na adolescência como esse lugar do concernimento, assim, né? De lidar com a agressividade, de poder amar, odiar, destruir, simbolizar isso tudo e, né, se integrar na sua
personalidade. E assim como os pais precisam dar esse ambiente seguro, né, ter essa presença forte para receber a agressão, né, a destrutividade e o amor do adolescente, eu penso que a gente, enquanto terapeutas, precisamos também dar esse lugar no consultório, assim, né, um ambiente seguro, estável, onde eles possam experimentar esses impulsos do id, né, tudo isso que vem com a adolescência, todo o desejo, toda a questão da sexualidade, a agressividade também, para que façam sentido num quadro de ligação egóica, com o apoio do relacionamento com o terapeuta que precisa estar preparado para suportar, né? Porque vem o ódio, né? A gente no consultório vem, com certeza, em todos, né? Todas as idades, mas na adolescência eu acho que isso vem de uma forma bem intensa, assim. Mas a gente tem que estar certo de que o adolescente ele não tem consciência da imaturidade dele, ele acha que ele é bem maduro, né? Quem tem consciência disso somos nós e temos que dar conta disso, né? Porque a imaturidade é uma parte preciosa da experiência do adolescente. Nela estão contidas as características mais empolgantes do pensamento criativo, sentimentos novos e desconhecidos e ideias para um modo de vida diferente, né? Então, com a imaturidade vem a criatividade, né? Tudo isso que é tão importante. Não foi? Então, a luta do adolescente ela precisa ser investida de realidade por meio de um ato de confrontação, que se refere a uma forma de contenção não retaliatória, não vingativa, né? Mas colocar isso, o que é importante para ele, mais um lugar de contorno, né? Do que simples limite pelo limite. O trabalho com adolescentes exige que o adulto estabeleça uma relação de confiança, oferecendo tradução e nomeação para atos que já foram tomados como delinquência, mas que aqui são normais, são esperados desse período. É necessário um consentimento e liberdade em algum grau, para que o adolescente possa dizer não ao que lhe é imposto, para que possa se identificar com sua própria maneira de dizer não, responsabilizando-se por ela. Mais do que alterações hormonais e puberdade física, a adolescência implica em um crescimento, e crescimento leva tempo. Né? Não é um processo, é devagar, com calma, né? E aí o Winnicott coloca que no trabalho terapêutico a gente atravessa uma fase que a gente fica vulnerável, assim como a mãe lá do bebezinho, né? Por conta do envolvimento, de estar ali presente, de estar aguardando, esperando, né? A gente se identifica com a criança, que por algum tempo permanece dependente de nós a um grau extremo, e acho que o paciente adolescente tem essa fase também no processo, né? E a gente assiste a queda do falso self, dos falsos selfies. Assistimos ao novo nascimento de um self verdadeiro, dotado de um ego que é forte, porque assim como nós, assim como a mãe e seu filho, fomos capazes de lhe dar apoio. E se tudo corre bem, constatamos ao final o surgimento de alguém, cujo ego pode organizar as próprias defesas contra as ansiedades decorrentes de impulsos e experiências do id. Nasce um novo ser, um humano verdadeiro, capaz de uma vida independente. Aí também fiquei pensando numa outra situação que aconteceu com um paciente, já um menino de 17 anos, já que já está finalizando aí, saindo da adolescência, né? Que outro dia enfim, ele está estudando, ele está no terceiro ano do ensino médio, no ano de vestibular, né? E é um menino que não tem, que tem um pouco de dificuldade, assim, de relacionamento. É um menino que não se identifica com os colegas do colégio, assim, não se sente acolhido nem integrado, e realmente ele é muito diferente, assim, acho que ele está numa instituição que não... Ele é bolsista, né, então ele ganhou uma bolsa para estar nessa instituição, mas que não tem muito a ver com ele, assim, né. E ele quer prestar vestibular para psicologia, né, espero que ano que vem ele se encontre nesse lugar, que ele passe no vestibular. Mas, enfim, a gente vem, né, trabalhando isso, do quanto ele não se sente integrado ali por aquelas pessoas que são tão diferentes. E tá acabando o ano, né? E aí ele me falou uma frase que eu achei muito interessante. Ele disse assim para mim: mas eu vou esperar esse ano acabar. Ano que vem eu terei novas pessoas para gostar e odiar. E eu achei tão interessante, porque é muito adolescente. E porque isso que eu fiquei pensando, que bom ter essa possibilidade, né? Que a gente não tem essa
possibilidade de ano que vem ter novas pessoas para amar e odiar, né? A gente, na vida adulta, a gente vai continuar lidando com os mesmos colegas de trabalho, né? Enfim, pode até ter uma chance ou outra, mas no geral não é tão claro quanto na adolescência, porque ele tem razão, ele realmente, ano que vem, vai ter novas pessoas, né? Ele não vai mais estar nesse grupo, né, nesses 3 anos de ensino médio, que ele não conseguiu se integrar, enfim. Espero que, né, numa sala de estudantes de psicologia ele se sinta mais acolhido, mais integrado, e ele realmente possa ter novas pessoas para odiar, porque com certeza vai ter. E novas pessoas para amar também, assim, né? Então eu penso na adolescência como uma esperança por isso mesmo, assim, né? Porque é uma fase que a gente pode olhar para todas as angústias durante toda a vida, né? Mas acho que na adolescência isso é mais intenso, assim, né? A gente olhar para essas fases do desenvolvimento, como é que a gente foi passando por cada uma delas, né? Onde que a gente se enroscou, onde que fluiu, pensar nas identificações, né? Ressignificar a família, né? Esse lugar que nos deram, o que esperavam de nós, como achavam que a gente ia ser, né? E na adolescência vem essa rebeldia justamente contra isso, assim, né? Eu não vou ser isso que vocês mandaram eu ser, ou você, né? Acho que tem coisas que a gente fala, esse lugar é gostoso, eu quero estar aqui mesmo, assim, né? Então, por isso que eu vejo como uma fase de esperança. E aí, para finalizar, eu trouxe essa poesia que eu não conhecia, que achei muito legal do Quintana, que é O Adolescente. A vida é tão bela que chega a dar medo. Não o medo que paralisa e gela, estátua súbita, mas esse medo fascinante e fremente, de curiosidade, que faz o jovem felino seguir para frente, farejando o vento ao sair, a primeira vez da gruta. Medo que ofusca, luz, cumplicentemente. As folhas contam-te um segredo, velho como o mundo. Adolescente, olha, a vida é nova. A vida é nova e anda nua, vestida apenas com o teu desejo. Acho que é isso. E é isso, gente. Acho que era isso que eu tinha para falar. Muito obrigada pela atenção de todos.